Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$ 18,00 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Os associados vão receber neste mês o DVD Superando os Vícios, o início de um novo caminho. Nesta obra, Yasmin Madeira entrevista especialistas que oferecem valiosas contribuições em apoio ao nosso processo de superação. Mais a revista Cultura Espírita. Associe-se agora e, além dos brindes do mês, você ganha um brinde extra, o DVD Valorização da Vida. Você não pode perder. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida e um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Segundo dados da ONU, no ano de 2008, 250 milhões de pessoas no mundo todo, cerca de 5% da população entre 15 e 64 anos, fizeram uso de drogas ilícitas ao menos uma vez por ano. Desses 250 milhões de usuários eventuais, estima-se que em torno de 38 milhões apresentem dependência química. Mas por que tantas pessoas são atraídas para os vícios? Quais as causas e as consequências das viciações? Qual a visão espírita para essa problemática? Que ações preventivas podemos realizar? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui o Dr. Fabiano Nunes. Ele é médico, apresentador do programa de rádio Descobrindo Jesus Histórico na Rádio Rio de Janeiro e expositor espírita. Bem-vindo, Dr. Fabiano, ao nosso programa. Olá, Yasmin, queridos telespectadores, o prazer é meu. É possível saber a real dimensão dos problemas relacionados à drogadição? Com exatidão, infelizmente não, por causa da subnotificação. Entretanto, há estimativas e quem faz com mais precisão essas estimativas são os serviços americanos e estima-se que o impacto na diminuição de produtividade e no sistema de saúde nos Estados Unidos, isso estatística do ano 2006, tenha girado em torno de mais de 400 bilhões de dólares. Então, estamos falando de uma análise econômica, mas a destruição, a ruína acarretada pela problemática da drogadição, ela é ainda imensurável, mas se tem dados indiretos de que, como você mesmo apresentou no início, de que atinge uma população mundial enorme. E as Nações Unidas ela tem um escritório para drogas e criminalidade e anualmente ela publica um relatório que dá esses dados para que possamos trabalhar. Agora, realmente, quais as substâncias que provocam dependência química? Bem, elas são classificadas em 3 grandes grupos. Os entorpecentes, como por exemplo os opioides, aquelas drogas que deprimem o sistema nervoso, como os barbitúricos, benzodiazepínicos, que fazem uma ação depressora chamada psicoléptica e que acaba causando anestesia, diminuição da dor e também um estado de diminuição da ansiedade, e são, entre elas, os narcóticos. Algumas drogas são chamadas estimulantes, que aceleram as funções cerebrais, mas não causam alucinações. A própria cafeína é um exemplo, a cocaína e outras substâncias. Existem aquelas drogas chamadas alucinógenas, que causam modificação do que as pessoas ouvem, do que as pessoas veem, embora não alterem a cognição, ou seja, a capacidade de memória, a capacidade de juízo. Por exemplo, a cocaína, a mescalina, o LSD, esses são os 3 principais grupos
de substâncias que podem causar a drogadição. Por que tantas pessoas se sentem atraídas por essas drogas? Essa sempre foi uma dúvida, diversas questões, até do ponto de vista social, a influência do meio, moral, foram levantadas e as neurociências elas têm colaborado de uma forma significativa para o entendimento. Os estudos usando métodos de imagem como a ressonância nuclear magnética funcional e a tomografia computadorizada associada à tomografia por emissão de pósitrons são capazes de mostrar as áreas cerebrais que são ativadas nas determinadas situações. E estudos com pessoas portadoras de dependência química, que eram submetidas a esses métodos de imagem e assistiam a vídeos onde aparecia o uso de máquinas eletrônicas, o jogo, ou alguém usando uma substância química, e com isso a pessoa tinha algumas áreas cerebrais a serem estudadas, mostrou que há uma mudança no padrão cerebral, há uma transformação do cérebro, o cérebro se transforma por causa do acionamento das estruturas cerebrais do prazer que a droga alavanca. Então, todos os seres possuem um circuito cerebral que é chamado circuito de recompensa. É um circuito de prazer que, na verdade, é um ganho evolucionário. Vamos dar um exemplo. A flor, ela tem uma beleza, ela tem um perfume, e isso atrai as aves, atrai os insetos. Então, por exemplo, o beija-flor, ele vai de flor em flor, atraído pela cor e pela beleza da flor, e depois o néctar. Esse comportamento ele é estimulado pelo próprio sistema nervoso dos animais para a repetição, porque ele promove a evolução. Então, através desse fenômeno, o beija-flor poliniza as flores e se transforma no fruto, por exemplo, de uma figueira. E o próprio figo, ele, pela sua alta concentração de açúcar, ele também vai ativar os centros de recompensa cerebral do prazer de animais, por exemplo, como o macaco. Mas o macaco, como aquele centro cerebral é estimulado e ele é impelido à repetição, ele vai acabar comendo o máximo possível de figos e, como os figos têm uma alta carga de fibras, vai produzir uma diarreia e isso vai fazer com que as sementes não digeridas sejam espalhadas pela floresta e isso vai fazer com que surjam novas árvores de figueira. Então é um processo evolucionário. E o ser humano ele também tem áreas de recompensa cerebral. E os estudos mostraram que essas áreas de recompensa cerebral são vigorosamente acionadas. Por quê? São áreas que usam uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina. Então, na área tegmental ventral, no núcleo accumbens, em áreas do hipocampo e amígdala cerebral, há uma estimulação da produção de dopamina. Essas próprias substâncias químicas imitam a ação da dopamina. Então, os centros do prazer, o circuito de recompensa cerebral, ele é hiperestimulado e, à medida que ele é hiperestimulado, ele rapidamente forma novas conexões, ele se adensa. E no ser humano se viu que, além do problema de uma superestimulação dos centros de prazer, circuito de recompensa cerebral, existe uma conexão com áreas, por exemplo, relacionadas à memória. Então, determinadas visualizações acabam provocando a estimulação do centro do prazer, por isso que quem tem problema de dependência química, determinadas músicas, determinadas situações, determinadas festas, acabam acionando o mecanismo de compulsão de usar a substância química. Tem conexões com as áreas do comportamento emocional, por isso que há uma ruptura emocional e social na pessoa portadora de dependência química. E existem conexões, inclusive, com as áreas do raciocínio, do juízo, são as áreas frontais. Por isso que há uma mudança da personalidade, uma despersonalização. Então, as neurociências estão mapeando as áreas do prazer e tentando entender como podem atuar para minimizar esse problema. Certo, vamos falar um pouco agora sobre dependência, sobre tolerância e abstinência. O conhecimento desse mecanismo de circuito de recompensa cerebral e da neuroquímica levou a entender que esses três fenômenos, a dependência, a tolerância e a abstinência, são as alavancas do comportamento aditivo. Então, o que é a dependência? Como essas estruturas do prazer são
acionadas, há uma transformação dos centros cerebrais, há uma mudança plástica nos centros cerebrais, é como se houvesse assim, uma necessidade intensa de estímulos. Nós não tecemos considerações de que há uma tendência à compulsão, a repetir aquele comportamento prazeroso. Como no uso dessas substâncias químicas, esses mecanismos são vigorosamente, violentamente, brutalmente acionados, há uma também compulsão muito maior, é a dependência. A pessoa tem que usar a droga ou a substância química para conseguir aquele efeito prazeroso. Por outro lado, o próprio cérebro tem mecanismos de filtragem e amortecimento. É como se fosse o freio. Então, por exemplo, quando a gente está se alimentando e começa a acontecer a saciedade, são mecanismos cerebrais para conter e a pessoa não extrapolar e não acabar se alimentando em exagero, e quando há um descontrole, um desequilíbrio nisso, ocorrem as problemáticas. Então, a abstinência, a tolerância, ela se dá em função desses mecanismos de amortecimento. Só que como as estruturas cerebrais são vigorosamente acionadas, o mecanismo também de freio também é vigorosamente acionado. Então, a pessoa vai lentamente precisando de mais doses, uso mais frequente, de cada vez com maior potência, porque assim como o mecanismo do prazer é mais vigorosamente acionado, o mecanismo de contenção também é vigorosamente acionado. E o que é abstinência? Quando a gente está com fome, por exemplo, há um desconforto que o cérebro provoca para que você vá buscar o alimento. Isso de todas as espécies é assim. E quando você busca o alimento, aquele mecanismo ele é acionado. Mas, em relação ao prazer, que é a droga, como há uma modificação do cérebro, o desconforto que acontece por não estar usando aquela substância e causa o prazer, ele também tem um mecanismo muito mais vigoroso, muito mais violento. Então, a sensação de desconforto por não estar usando a droga também é muito mais intenso. Então, a problemática da dependência química, os estudos de neurociências têm demonstrado, é uma problemática muito grave e de muita dificuldade em termos de solução por causa desses mecanismos. Vamos aprofundar um pouco mais a respeito das consequências das viciações? Então, vejamos, se a estrutura cerebral é modificada, se esses mecanismos de dependência, de tolerância e de abstinência estão muito exacerbados, veja que a pessoa ela é escravizada por esse circuito cerebral do prazer. Então, as consequências são a ruptura das estruturas mentais, as doenças psiquiátricas, a desorganização da estrutura social, a influência, impacto direto na produtividade, na capacidade de trabalho. Então, vira uma bola de neve que acaba com uma consequência grave de perturbação social para aquela pessoa e para aquela família. Os dados têm mostrado o quanto o problema do uso de substâncias ilícitas tem causado na nossa sociedade, aliás, em todas as sociedades. O que o Espiritismo fala acerca da drogadição? Bem, Allan Kardec, em A Revista Espírita de junho de 1868, já havia tecido considerações sobre a dificuldade que nós temos de entender como uma pessoa sem corpo, uma pessoa que está já no outro plano da vida, na outra dimensão, que alguns chamam de mortas, mas na verdade são homens sem corpo, de carne, pudessem relatar, sentirem fome, sentirem sede, relatando os mesmos desconfortos. É porque todas essas sensações são sensações psíquicas. Elas se expressam no corpo, mas estão na mente do espírito. Então, o problema da dependência, ele sobrevive, ele persiste além da morte física. Então é uma problemática grave e, naturalmente, a consequência, nós veremos isso no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, nos últimos 4 itens do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, publicados por Allan Kardec, o problema da influenciação espiritual, ou obsessão, o vampirismo, a necessidade de continuar usando os vícios, mesmo depois da morte. Então, uma das consequências é a obsessão. Mas, além disso, a doutrina espírita, o espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que interpreta
do Evangelho segundo o Espiritismo, que interpreta a bem-aventurança, felizes são os aflitos, nos traz informações sobre as causas atuais das aflições, mostrando que todas essas consequências sociais são voluntárias, nós é que buscamos, mas existem também questões que, se não podem ser explicadas na vida atual, e a grande maioria esmagadora pode ser explicada na vida atual, há aquelas que encontraremos as respostas em existências anteriores. Corroborando com isso, pesquisadores que trabalham terapia regressiva demonstraram que muitas pessoas que buscam a viciação, em vidas transatas, tiveram graves distúrbios pessoais, graves distúrbios psíquicos, familiares, e que a vulnerabilidade foi uma das condições que levou à dependência química. E mais, por exemplo, o pesquisador Dr. Brian Weiss, americano, publicou trabalhos mostrando que algumas pessoas, quando fizeram terapia regressiva, viram já terem a problemática da dependência química em vidas anteriores. Então, a doutrina espírita mostra a causa dos problemas das aflições humanas, as consequências, e ela dá a ferramenta, oferece as ferramentas para, em aliança com a ciência, ajudar a pessoa na libertação, na cura dessa doença, dessa problemática. Bem, então nós vamos agora entrar no campo das terapêuticas, né? Qual a terapêutica que a doutrina espírita pode oferecer e também a ciência? Bem, assim como as neurociências, a neuropsiquiatria têm demonstrado as áreas de recompensa, o circuito de recompensa cerebral, ela tem buscado substâncias, fármacos, que ajudem a justamente atuar nesses mecanismos. O mecanismo de dependência, de tolerância e abstinência. Por quê? Quando eles conseguem diminuir o desconforto da abstinência, diminuir a problemática da dependência, automaticamente a problemática física ela é equacionada. O problema é que ainda existe a problemática psíquica. Não é só uma questão de receptores, não é só uma questão de neurotransmissores. A doutrina espírita nos ajuda a compreender que, além do corpo doente, é o espírito quem está doente. Então, mesmo com os progressos na área da neurofarmacologia, a problemática ainda está longe de ser equacionada. É preciso saber que, por ser um problema da estrutura cerebral, mesmo muitos anos depois do abandono da dependência química, mesmo muitos anos depois de uma utilização de uma substância química, é possível uma total recaída, porque aquela área cerebral que teve uma modificação nos seus neurônios, nas sinapses, nos neurotransmissores, jamais retorna à situação normal. Então, existe uma vulnerabilidade quase que, pelo menos até onde a ciência atualmente tem demonstrado, quase que insolúvel. Então, a pessoa, uma vez seja dependente química, ela tem que ter consciência de que é possível a recidiva. Naquele dia ela não fez uma redecisão diária, mas há sempre o risco de vulnerabilidade. E é aí que atuam os grupos de autoajuda, de ajuda recíproca, melhor dizendo. O Al-Anon, os narcóticos anônimos, os jogadores compulsivos. Todos esses grupos ajudam a pessoa a conhecer os mecanismos que são os acionadores do gatilho do uso da substância química ou do jogo. Então a gente já viu até as conexões das áreas da memória, hipocampo, com as áreas da recompensa cerebral. É um grupo que se auxilia no sentido de assumir, compreender que é dependente químico, mas naquele dia não usou a substância, é alcoolista, mas naquele dia não utilizou o álcool, é jogador compulsivo, mas naquele dia tomou uma redecisão de não usar a substância. Então, esses grupos de ajuda recíproca têm mostrado altíssima eficiência, altíssima efetividade. E a terapêutica espírita vem em aliança com os grupos de ajuda recíproca, com a ciência, através da prece, através do passe, através da desobsessão, que são as 3 terapêuticas espíritas, mas, sobretudo, através de um processo de educação do espírito, educando o espírito imortal. Um grupo de pesquisadores de Maryland, nos Estados Unidos, em associação com pesquisadores brasileiros, Dr. Jorge Mal Neto, Dr. Ricardo Oliveira Souza, publicaram no periódico da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, uma das revistas científicas
governamentais mais importantes, em setembro de 2006, um trabalho com voluntários. Então, 19 voluntários entravam nesses aparelhos de ressonância magnética funcional e recebiam uma quantia em dinheiro e raciocinavam, pensavam, era tudo hipotético, mas mesmo assim foi possível demonstrar coisas muito interessantes, pensavam o que fazer com esse dinheiro. Então, eles poderiam investir esse dinheiro em doação para a caridade, com algo que eles tivessem algum tipo de afinidade ideológica, poderiam devolver o dinheiro, poderiam usar dinheiro do próprio bolso para ajudar essas instituições. E esse trabalho, publicado em setembro de 2006 na revista da Academia de Ciências Americanas, demonstrou que, quando havia a intenção de fazer doações de caridade, as áreas cerebrais do circuito do prazer, do sistema de recompensa cerebral, também brilhavam, também eram acionadas. Então, os mecanismos de caridade também acionam as áreas cerebrais de recompensa. É por isso que a máxima que está esculpida no pórtico de entrada da doutrina espírita é: sem caridade não há salvação. Então, a educação precoce na prática do bem, no exercício da verdadeira caridade, na caridade desinteressada, ativa os centros do prazer cerebral, o sistema de recompensa. Então, em vez de se viciar, entre aspas, em coisas tão proveitosas, a educação precoce, não só esportiva, como também na prática da caridade, consegue como que imunizar. É como se fosse uma vacina, um antídoto contra o mal. Então, a educação ainda é o método mais seguro, mais eficaz. E a caridade tem se mostrado uma ferramenta valiosíssima para a prevenção contra não só esse tipo de viciação, mas as outras viciações, inclusive as viciações morais. Por isso que a máxima do Espiritismo, interpretando a vida de Jesus, sem caridade não é possível a salvação. Ainda vou fazer uma perguntinha sobre prevenção, mas antes eu gostaria de pedir a você para fazer um comentário acerca do autoconhecimento, para que a pessoa consiga identificar aquele mecanismo de ativação daquela necessidade de buscar a droga. A questão do autoconhecimento é uma questão muito antiga. Ela vem desde a Grécia, 500 anos antes de Cristo. Sócrates e Platão já teciam suas considerações sobre o autoconhecimento. Com Jesus, o autoconhecimento ganhou uma expressão prática, pragmática, do dia a dia, da vivência, e a doutrina espírita, cujos antecessores são Sócrates e Platão, e que veio para restituir o cristianismo na sua essência, no seu sentido genuinamente espiritual, promove um exercício constante de conhecer a si mesmo. Mas o conhecimento que a doutrina espírita nos estimula é conhecer a si mesmo, conhecendo o próximo. Praticar o bem a si mesmo, praticando o bem para com o próximo. Entender as próprias necessidades, buscando entender também as necessidades do próximo. Então, ajudando as pessoas portadoras da drogadição, atuando no auxílio daqueles que passam pelas diversas problemáticas, não só dessas, mas com todas as problemáticas existenciais, e efetivamente agindo, voltando ao fora da caridade, nossa salvação, sinceramente, se doando de si mesmo ao seu semelhante, é que é possível também fazer o movimento inverso, conhecer a si mesmo. Então, hoje em dia, as pessoas que trabalham a questão do meio ambiente sabem que não adianta um local cuidar para não ocasionar o aquecimento global se uma outra parte do mundo as pessoas estiverem não tendo os cuidados necessários para impedir o aquecimento global. E a caridade é a mesma coisa. Ninguém poderá ser feliz enquanto houver outras pessoas infelizes. Vamos fechar a nossa entrevista falando sobre a prevenção? Vamos fechar a nossa entrevista falando sobre a prevenção. Nós hoje observamos que existe um movimento pela liberalização do uso da maconha. Nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto profissionais da saúde, temos que protestar contra isso e alertar. Neste ano de 2011, em março de 2011, uma importante revista britânica, British Medical Journal,
o Jornal Médico Britânico, uma das mais importantes revistas de medicina mundial, publicou uma pesquisa de 10 anos de acompanhamento de jovens, de adolescentes de 14 aos 24 anos. E nesse acompanhamento de 1.923 jovens, se viu que houve uma incidência aumentada de sintomas psicóticos, uma das mais graves doenças psiquiátricas. Então, quanto mais era usada a cannabis, a maconha, maior a gravidade dos sintomas psicóticos. Em 2002, esses pesquisadores, nessa mesma revista, já havia publicado trabalhos mostrando uma correlação entre o uso de maconha na adolescência e esquizofrenia, além dos transtornos psicóticos, depressão, ansiedade. Então, hoje, existe, com robustez científica, a informação de que o uso de maconha na adolescência aumenta a incidência de transtornos psiquiátricos na fase adulta. Então, a maconha ela não é inocente e não é inofensiva. Ela traz consequências e, pelos mecanismos que nós já conversamos, ela é o primeiro passo na escalada do uso de drogas. Então, há que se posicionar alertando a todos aqueles que temem essa problemática, que é preciso ter um posicionamento contrário à liberação. Obrigada, doutor Fabiano, pela sua presença no nosso programa.